e temos aí, trecho a trecho, a Escritura compondo o seu ensino para nós. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, toda a Bíblia é inspirada, toda ela é boa, por isso a nossa intenção de pregar versículo a versículo, nada pode ser desprezado, a Escritura inteira nos ensina. 1 Pedro capítulo 3, leremos do verso 13 ao verso de número 22. Eu vou ler, peço que você acompanhe comigo. A palavra de Deus nos diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor do vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Oremos, irmãos, mais uma vez. Deus eterno, precisamos do Senhor, Pai. Buscamos sabedoria no Teu trono de graça, para viver a vida em um mundo corrupto e sermos nós limpos da corrupção do nosso coração. Oramos, Pai. O Senhor sabe o que se passa sobre nós. O Senhor sonda o íntimo dos nossos corações. Nós pedimos, Pai, limpa a eira do nosso coração. Limpa-nos, Senhor, e purifica-nos para sermos como o Senhor é. Nos ensina a viver neste mundo, a sermos sensatos, fiéis, tementes ao Senhor. Faz isso pela Tua palavra. É o que nós humildemente lhe pedimos em Cristo. Amém. Querido, penso eu, que nós vivemos a era da justiça. Gostoso, né, pensar nisso? Pelo menos no nosso país, os recursos aumentam a cada dia. Alguém que o imperador ou o rei dissesse, manda matar esse aí, ó, esse de azul aí, manda matar ele. Aí está todo mundo conferindo se está de azul agora, né? Não havia a quem recorrer, mas nós estamos numa democracia, nós estamos num estado que tem os 3 poderes e eles se regem, nós temos recursos. Você tem a Constituição do Brasil te dando a oportunidade de ter um advogado. E se alguém bate na sua porta e diz, eu vou mandar matar você, você chama a polícia, você chama um advogado e está cheio nessa igreja, e ele vai abrir um processo e pleitear a sua causa e lutar contra a injustiça. É uma época que nós vivemos em que nunca se falou tanto sobre justiça social. Ao avanço da justiça social, nós podemos agora proteger os oprimidos, dar uma oportunidade aos que não tiveram, fazer justiça. Eis o tempo da justiça reinando. Mas
Se é essa a experiência que nós vemos, meu irmão, é essa a experiência prática por trás do discurso? Você é protegido pela polícia, defendido pelo advogado, representado pelos governantes e a justiça impera no Brasil. Nós estamos num contexto terrível, onde reina a impunidade. Talvez o grande problema do Brasil hoje, ou o grande problema da humanidade no seu coração corrupto, não é próprio do nosso país, talvez o grande problema seja a imposição maldosa de cada um de nós. Eu não vou te processar porque você ameaçou me matar. Eu vou te processar porque eu não me senti confortável com a sua fala sobre mim. Eu me senti oprimido por você. Eu acho que você me injustiçou e eu vou condenar você sobre as minhas, ou debaixo das minhas leis, debaixo do que eu acho melhor. O problema, irmãos, é que num contexto como esse, um contexto onde a justiça é muito pregada e pouco vivida, o padrão de justiça é a moralidade que há no coração dos homens. A razão para um juiz julgar uma causa como certa ou errada, como culpado ou como inocente, é o padrão moral que se vive no país. E se o mundo anda mal das pernas, para os crentes é um pouco pior. O mundo não pensa como nós. A sociedade não tem a mesma mente que a sua. Se alguém está em risco, este alguém é você. E eu sempre lembro aos irmãos, para que ninguém se esqueça, leva um franguinho para mim na cadeia, meu irmão. Qualquer hora chega um processo à nossa porta e a gente não tem com o que pagar. Pararíamos nós de pregar o Evangelho? Nós nos submeteríamos às intenções maldosas dos homens que querem impor sobre os crentes algum tipo de justiça? Ou viveríamos nós no temor do Senhor e conseguiríamos conciliar o ensino da verdade que confronta os homens e uma vida debaixo do sol, vivendo em uma sociedade que tantas vezes tem o alvo na testa dos cristãos? Como viver assim? Como nós deveríamos enfrentar este mundo que é completamente hostil ao cristão? É os jovens e os adolescentes reclamando da escola, você tendo graves problemas no seu trabalho. A igreja, às vezes, recebendo esses duros ensinos e essas mentiras sorrateiramente. E nós pensando, como é que nós vamos enfrentar situações como essas? Nós fazemos o bem, nós andamos direito, fazemos tudo bem certinho. E ainda assim somos falsamente acusados e injustiçados tantas vezes. Que será de nós? Deixemos que o texto bíblico nos responda. Quero tratar nesta noite, então, sobre o tema o sofrimento passageiro para uma salvação eterna. A injustiça, a forma como nós somos tantas vezes perseguidos, nós somos tantas vezes afrontados. Este texto de Pedro começa a nos mostrar que este é um sofrimento passageiro para uma salvação eterna. Portanto, quero falar sobre isso em duas grandes divisões do texto. A primeira delas do verso 13 ao verso 17, entendendo que nós somos alegres sofredores pregando o Evangelho. E depois do verso 18 a 22, falaremos sobre o quanto somos salvos e seguros no poder de Cristo. Alegres sofredores pregando o Evangelho. Seja feliz no sofrimento, meu irmão. Vira essa boca para lá, pastor. Eu quero ser feliz na alegria. Pedro está nos propondo uma ideia. Pedro começa este trecho da carta discursando uma pergunta que ela é investigativa, uma pergunta quase retórica. E Pedro põe um conceito e ele mesmo responde. Veja, Pedro diz: quem há de vos maltratar se for zelosos com o que é bom? Se vocês forem pessoas boas, se vocês viverem o Evangelho genuinamente, se você pagar os seus impostos, respeitar os seus vizinhos, temer ao Senhor e perdoar os que lhe ofendem, quem há de maltratá-los? E aí você talvez na sua oração diga: Senhor, por quem o Senhor quer que eu comece? O colega de trabalho, o vizinho que eu trato bem e me desrespeita, a minha família a quem eu amo e com tanto amor zelo por eles, e eles estão sapateando sobre mim? Acho que o problema é com a família.
Muito bem, voltamos. Viu que falar de família é negócio complicado, meu irmão. Como eu poderia enfrentar isso? Pedro levanta essa pergunta retórica, dizendo: poxa, se a gente faz tudo certinho, a gente ainda seria perseguido, injustiçado, maldito, ou falarem mal de nós propriamente por isso? Pedro mesmo responde o verso de número 14. Pedro responde nos dizendo: mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Pedro, irmãos, nos diz: sim, nós seremos perseguidos por causa da justiça. Sim, ainda que você ande bem, que você não deva nada, que você tão somente queira servir o seu Cristo piedosamente, o mundo é um lugar hostil aos crentes. A própria existência do Evangelho confronta. Você não precisa falar contra as pessoas, você não precisa afrontá-las e confrontá-las com o Evangelho. Você só precisa viver você na sua casa e na sua vida piedosamente. E todos aqueles que querem viver piedosamente com Cristo sofrerão perseguições. Sim, apesar de fazer tudo certo e direito, você enfrentará problemas, você virá a sofrer por causa da justiça. A justiça que vem de Deus. A justiça que não está submetida aos padrões morais deste mundo. A justiça que vai além da lei do país, que tantas vezes é injusta. A justiça que rege a vida dos crentes, ela jamais será deixada. E se você decidir viver piedosamente, zelosamente, como diz Pedro, você será perseguido, você sofrerá por causa da justiça, mas você será bem-aventurado. A bem-aventurança é uma das palavras como aleluia. Sabe, você que, como eu, assim, soltam aleluia. Talvez você que não seja tão fervoroso, você diz amém ao fim de todas as suas orações. Palavras gregas, ou melhor, palavras hebraicas não traduzidas. A palavra grega para bem-aventurado seria melhor que não fosse traduzida também, porque o sentido dela é muito extenso. Bem-aventurado é alguém mais do que feliz. É alguém felicíssimo. É alguém abundante em todas as coisas. E Pedro está dizendo: vocês são felicíssimos. Vocês são bem-aventurados, ainda que estejam sofrendo injustamente, porque fizeram tudo certo e vocês se apegaram à justiça de Deus. Por isso nós estamos tratando a ideia de alegres sofredores pregando o Evangelho. Porque há razão de nós nos mantermos firmes e ainda assim sermos perseguidos e ainda assim sofrermos por causa da justiça e não sermos compreendidos neste mundo. Como então nós deveríamos lidar com isso? Essa talvez seja uma pergunta. Tá bom, mas o que é que eu faço então? Bem, Pedro mesmo vai responder e expor essas coisas no verso 14. Como deveríamos fazer quando nós sofremos por causa da justiça? Pedro passa a nos dizer: primeira coisa, não tenham medo das ameaças. Não tenham medo. Não fiquem angustiados. A ideia do texto quer dizer: não se perturbe, meu irmão. Não fique inquieto. Não perca o sono por causa dessas coisas. Elas vão acontecer. Elas aconteceram ao seu Senhor, Cristo. Elas aconteceram a todos os servos piedosos antes de você. Não tema. E se Pedro diz não tema, é porque dá medo, né, meu irmão? É porque dá medo às vezes. Como eu serei visto se eu me manter na justiça? Como eu serei recebido e acolhido se eu afirmar o que a palavra de Deus afirma e as pessoas se sentirem ofendidas por isso? Você não vai virar o chucrão agora, tá bom, meu irmão? Não encarna o cravo daquela historinha do cravo e a rosa e diz: é assim que é, engole essa palavra. A verdade é sempre pregada em amor. Mas nós não deveríamos jamais nos abster da verdade, da justiça de Deus, em prol das mentiras deste mundo. Pedro diz: não se amedrontem, não fiquem inquietos, angustiados por causa dessas coisas. Ele diz, pelo contrário, uma segunda inclinação, ao contrário de estar acanhado, de estar amedrontado pelas afrontas e pelos sofrimentos, Pedro diz: santifique a Cristo no seu coração e pregue o Evangelho. A resposta ao sofrimento, a resposta à perseguição e à falta de justiça é o ímpeto do coração.
que se mantém firme no Senhor e se apega cada vez mais ao Senhor Jesus. Pedro está citando a Isaías. O texto que nós lemos lá no começo, Pedro está se lembrando da fala do profeta e dizendo: ao Senhor dos exércitos, a Ele vocês devem se santificar. A busca da nossa santificação, ela é pelo Senhor dos exércitos. A quem nós nos apegamos, diz Isaías, é a Ele a quem devem temer, é a Ele a quem devem ter pavor. O crente, quando enfrenta opressões e oposições neste mundo, ele se põe diante do temor do Senhor, diante do próprio Deus. E este é o trabalho de santificar-se a Cristo. O crente passa a apegar-se ao Senhor Jesus. Meu irmão, santificar a Cristo é dar o trono da nossa vida ao Senhor. É separar a Cristo, e este é o sinônimo da palavra santificação. É pôr Cristo na mais alta estima e com a maior prioridade, de forma que tudo quanto me aconteça está posto diante daquele que reina sobre a minha vida, diante daquele que é o meu dono. Então não importa quais sofrimentos eu enfrente, eu estou enfrentando todas essas coisas apegado ao Senhor Jesus, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Apegando-se ao Senhor Jesus, ele diz: estejam preparados para responder a todo aquele que pedir a esperança da razão que vocês têm. O crente precisa trazer no seu coração a esperança de Cristo, a expectativa da salvação que vem da parte do Senhor. O crente é aquele que dá a razão das coisas que crê, por que crê e como crê. A vida do cristão é vista de uma forma diferente. Os cristãos, quando encurralados, os cristãos, quando empurrados, é o momento em que mais pregam, que mais testificam, que mais santificam a Cristo. As crises da sua vida te levam a Cristo. Os momentos de angústia e de sofrimento te levam a Cristo. Talvez você nunca ore tanto quando você é perseguido. Quando você é afunilado, posto em um momento de crise e de perseguição. São os momentos que santificamos a Cristo e estamos prontos a dar a razão da esperança que há em nós. Quando Pedro fala sobre responder, a ideia de Pedro, a palavra é muito parecida com apologética para nós. Pedro diz: faça a apologia de Cristo. Traga Cristo bem próximo da sua boca, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E esta é a ação dos crentes, apegar-se a Deus e pregar o Senhor quando mais são encurralados. Alguém diz, eu já não me lembro quem, que os cristãos são como sinos. Quanto mais forte lhes bate, melhor é o som que eles produzem. Eis a vida de um cristão. Pastor, mas é difícil. Meu irmão, agora é uma verdade. É difícil. Sofrer injustiças, pregar a Cristo nos momentos de crise e de sofrimento, viver sofrimentos que nós não causamos. Eu fiz tudo certinho e ainda assim estou sendo injustiçado, porque eu amo a justiça de Deus e sou bem-aventurado perseverando nela. É duro, meu irmão? Sim. Pedro nos fala a partir do verso 16, então, sobre a forma com que devemos fazer isso. Por mais difícil que seja, o cristão, ele é alguém que está vivendo a sua vida diante da face de Deus. Fazemos o que fazemos não pelo nosso desejo, não pelas nossas vontades, mas por causa do Senhor. E no temor do Senhor, Pedro diz no verso 16, façam isso com mansidão, temor e com boa consciência. Lembre-se do domingo passado, o crente nunca é alguém que paga mal com mal. O cristão nunca é alguém que quando pecam contra ele peca de volta. O cristão é alguém que recebe as mais duras penas deste mundo e ele consegue perdoar e devolver estas coisas com palavras de bênção, como dizemos na semana passada.
podem responder a estas coisas no temor do Senhor, com mansidão e boa consciência. De modo que não há acusação. De modo que ninguém pode se levantar e dizer: você tem que sofrer mesmo, porque você fez isso, isso e isso. E alguém que é bem-aventurado na justiça de Deus, sabe dizer as razões pelas quais faz o que faz. E os ímpios são aqueles que têm nas suas mãos tão somente injustiça para pôr aos crentes. Os crentes, então, como diz Pedro, que aqueles que falam mal de vocês fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. No final das contas, meu irmão, que ninguém sofra por ser um malfeitor. Pedro vai falar disso no capítulo 4. Se andamos na justiça do Senhor, que os homens se calem por não ter o que dizer sobre nós. Afinal, então, Pedro nos diz: se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Talvez no teu coração você se pergunte: mas não seria muito melhor não passar por isso? Será que Deus não teria poder suficiente para que nada acontecesse? Não seria melhor não passar por isso? Parece que o próprio texto está respondendo dizendo: não seria melhor. Porque se a vontade do Senhor é que soframos por causa da justiça, por causa do amor a Cristo e não por causa dos nossos próprios pecados. O sofrimento nos aperfeiçoa, o sofrimento nos conduz a Deus. A Escritura diz que o nosso Redentor Cristo foi aperfeiçoado nos seus sofrimentos. Não porque Cristo era pecador, mas Ele cumpriu e aperfeiçoou, completando a sua obra em todas as coisas. Ainda que nós estejamos em profundos sofrimentos, é possível nestas coisas santificar a Cristo e se apegar ao Senhor, dar a razão da fé e pregar a todos que nos maldizem, viver a vida como uma referência do Senhor Jesus, a ponto de que não tenham com que nos acusar. É assim que viveu Cristo. A razão para viver, meu irmão, é porque é assim que viveu Cristo. O mundo, como disse, é um lugar hostil aos cristãos. Faça tudo bem feito, seja honesto e fiel, e a sua vida não vai terminar como a sessão da tarde. Sua vida não é o parque da Disney, que no final das coisas tudo dá certo para os bonzinhos. O mundo na corrupção do pecado é um lugar tenebroso. Coisas más acontecem a pessoas ruins e Deus não é impassivo a todas essas coisas. O Senhor as permite no curso da história porque Deus tem um bom fim para essa história. E nós ainda não chegamos lá. Deus trará justiça sobre todas essas coisas. Mas entendamos que viver a vida debaixo do sol é enfrentar sofrimentos e tantas vezes sofrimentos pelos quais nós não somos culpados. O Senhor Jesus é o nosso exemplo máximo. O Senhor Jesus é aquele que enfrentou as mais terríveis lutas que nenhum de nós jamais enfrentará. E Ele nos instrui a viver nesse mundo, dizendo: eis que vos envio como ovelhas. Não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram ao dono da casa Beelzebu, quanto mais aos membros de sua casa. Texto bíblico, irmãos, nos mostrando a vida que está diante de nós, havendo profundos sofrimentos nela. E nós não deveríamos pensar que isto é a razão pela qual Deus nos esqueceu. Pelo contrário, é a proposta de santificarmos Cristo no coração e responder com a esperança.
Meu irmão, precisa haver esperança no teu coração. Precisa haver genuína fé e apego em Cristo. Senão não há âncora na vida. Não há qualquer expectativa de justiça. Porque o que aqui se faz não se paga aqui. Mas se há esperança em Cristo, se há expectativa do Evangelho, do reino de Deus, que Cristo seja santificado em nosso coração, nos apeguemos a Ele e proclamemos continuamente este amor. Que Cristo nos domine, meu irmão. Que Cristo decida por nós. Que seja Ele o que rege o momento de falar e também de calar. Que seja Cristo aquele que é o bom companheiro em todos os momentos de angústia. E nós não precisamos ser justiceiros pelas próprias mãos, porque Cristo é o advogado que intercede por nós. Talvez seu advogado fale. Talvez você não ganhe o processo. Talvez a injustiça impere. Mas Cristo é o advogado. O Senhor nosso Deus é o justo juiz. E a sua justiça será manifesta. E será completa a alegria daqueles que são mais do que felizes. Irmãos, nós precisamos olhar e entender que a vida debaixo do sol é para testemunhar o Senhor. Há uma frase atribuída a Sócrates, e já não sei mais quem disse, frases que não encontramos as fontes, e a ideia é muito própria para nós aqui, dizendo então sobre a sua esperança e seu modo de viver, que os malfeitores sejam calados, meu irmão, que ninguém tenha com que te acusar. E esta frase diz: viva de tal maneira que aqueles que ouvirem falar mal de você não acreditem. Que aqueles que ouvirem falar mal digam: não, essa pessoa não faria isso. Que a nossa vida seja marcada pelo amor e pelo temor do Evangelho, sempre proclamando a esperança que há em nós. E por fim, irmãos, deste ponto tão importante, que nós entendamos essa frase inquietante do apóstolo Pedro. Pedro diz que é melhor sofrer. Se for da vontade de Deus, é bom sofrer. E essa não é uma frase boa para nós. Isso não é algo que acalenta o nosso coração, que nos deixa mansos e tranquilos. Mas nós precisamos entender que a vontade do Senhor é manifesta tantas vezes em sofrimentos. A pergunta nossa de, poxa, mas não seria melhor não sofrer? Talvez nós respondêssemos pensando em analogias que a própria Bíblia nos dá. Não seria melhor que o ouro nunca fosse derretido? Não seria melhor que o diamante ficasse quentinho no solo deste mundo e nunca fosse de lá tirado? Não seria melhor, meu irmão, que o barro ficasse mansinho lá no brejo e ele não fosse moldado pelas mãos do oleiro? Não, não é melhor. O Senhor nos apura como ouro. O Senhor nos lapida como pedras brutas. O Senhor é aquele que toma o barro, o limpa, o molda, o quebra e faz de novo. E tantas vezes pelo sofrimento, para que nós santifiquemos a Cristo, preguemos o Evangelho e sejamos mais do que felizes na justiça de Deus. Teus sofrimentos te conduzirão a Cristo. Não desperdice seus sofrimentos. Não desperdice seus sofrimentos. Pedro agora passa a olhar a Cristo, entendendo esta máxima e este conceito tão importante de ser alegres na dor e no sofrimento. Pedro invoca mais uma vez o supremo exemplo. Ele volta os nossos olhos para o Redentor. É como se Pedro estivesse olhando para o lado escuro. Já viu quando por volta de 6:30, 7 da tarde, e você sai na beira da sua calçada, na sua janela, na sua varanda, e você olha aquele pôr do sol tão bonito, aquele céuzinho dourado? Irmãos, eu queria que o céu fosse assim, é tão lindo. E às vezes quando você olha para o extremo oposto, a noite já é meio escura. Aquela nuvem branca sobre São Paulo já deixou o céu num azul escuro, meio cinza, meio estranho. Parece que Pedro está voltando os olhos de um lado para o outro. Pedro está falando sobre um ambiente tenebroso, escuro, sobre a vida num mundo que é governado por Satanás, num mundo que está imerso no pecado, e ele está ensinando os crentes a viver neste mundo.
Agora o que Pedro faz é tomar os nossos olhos, quase nos tomar pelas mãos, dizer: vamos olhar aqui para um fim glorioso, para um céu dourado adiante de nós, para uma viva esperança que é Cristo. Pedro nos chama, irmãos, a voltarmos os nossos olhos para a obra do Senhor Jesus e podermos ter essa esperança necessária no coração. Por isso, o segundo ponto, Pedro nos ensina que estamos salvos e seguros em Cristo. Se a vida é repleta de sofrimentos, de injustiças, de perseguições injustas, nós estamos salvos e seguros em Cristo. E isso ele nos diz a partir do verso 18, quando nos fala: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O apóstolo está nos lembrando da obra do Senhor Jesus. Parece-me, meu irmão, que quando Pedro fala do que Cristo fez, Pedro nos põe no nosso devido lugar. Nós é que somos os injustos. Nós é que somos os maldosos. Nós não somos vítimas da sociedade, nós somos os próprios agentes do mal, porque todo o mal procede do coração humano. O mundo é um lugar melhor sem a humanidade, e ainda assim carece da redenção de Cristo. Irmãos, Pedro está nos mostrando que se agora nós somos mais do que felizes na justiça, é porque Cristo fez isso. É porque o Senhor Jesus, Ele padeceu e sofreu pelos pecados. É porque Cristo pagou a dívida que estava sobre nós e constantemente precisamos nos lembrar de que esta é uma dívida impagável e nós estávamos fadados a um sofrimento muito maior do que sofrer pela justiça de Cristo. O nosso sofrimento era eterno, merecido e justo. Então somente a graça de Cristo nos deu. Nada nos custa, nada podemos fazer. O homem justo assumiu o lugar de nós injustos e morreu no nosso lugar. E a obra do Senhor, maravilhosa como é, foi ressuscitá-lo, foi vivificá-lo no Espírito, uma vez que ele morreu verdadeiramente na carne. A obra de Deus, diz Pedro, é para conduzir-nos a Deus. Meu irmão, o que Cristo quer, o que Cristo faz, é para nos trazer para Ele mesmo. Cristo é aquele que vai buscar o barro lá no lamaçal e vai nos moldar para nos considerar vaso de honra, e nós em nós mesmos somos nada mais do que um barro bem fedido e sujo. O Senhor Jesus faz essa obra pela sua inteira graça. O Senhor é aquele pelo qual nós obtivemos acesso pela fé na graça a qual estamos firmes e nós somos conduzidos a Deus neste acesso. É o que diz Romanos. Só há 3 vezes que a Escritura fala sobre este acesso, este conduzir a Deus. Aqui em Pedro, em Romanos, quando nós temos acesso a Deus pela fé, e em Efésios, quando o texto diz: por meio de Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Cristo é aquele que nos trouxe para si, perdoou os nossos pecados e nos limpou da nossa podridão e nos conduziu a Deus. E nós éramos merecedores da morte, agora recebemos a vida em Cristo. E há uma analogia importante agora de Pedro e daquelas bem difíceis. Sabe aqueles textos que geram discussões até entre os estudiosos? Esse é um deles. Quer pregar a carta inteira? Prega. Mas uma hora chega um texto mais difícil. Porque, entendendo a obra de Cristo, Pedro quer nos mostrar que a ação de Cristo não é só na crucificação e no que acontece nos evangelhos. Cristo está presente em toda a Escritura. Cristo é o Redentor não só de Paulo, de Pedro, mas Cristo é o Redentor de Moisés, de Abraão. Cristo é aquele que em todo tempo é o sustentador da nossa salvação. E para falar sobre isso, então, Pedro conclama o exemplo de Noé. Pedro diz, a partir do verso 19, que no qual este Cristo, ele pregou aos espíritos em prisão,
os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto preparava a sua arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da arca. E aí nós temos as mais loucas interpretações para este texto. Irmãos, se os textos fáceis geram heresias, imagine os difíceis. E há os que digam que na sua morte, na crucificação, durante os 3 dias em que Cristo permaneceu sepultado, Cristo desceu ao inferno em espírito. E lá no inferno, Cristo foi a uma ala específica, a um lugar especial, e que os católicos deram até nome, eles chamam de limbus patrum. É o limbo dos pais da igreja, ou melhor, dos pais da fé. Aqueles que lá no princípio não foram nem para o céu nem para o inferno, estão no limbo. E Cristo desce até o inferno para pregar o evangelho a eles e quem sabe eles serem convertidos. Irmãos, não há nenhum ensino bíblico que seja coerente com essa ideia. Não há qualquer parâmetro na Escritura que nos faça pensar que aqueles que já morreram, depois de mortos, ouviriam a pregação de Jesus e teriam a oportunidade de crer ou não depois da morte. É impossível a nós. Cristo não desceu ao inferno. O registro bíblico de dizer que Cristo foi ao Hades, a região dos mortos, é propriamente dizer, Cristo morreu de verdade. Cristo esteve entre os mortos por 3 dias, até que ressurgisse dos mortos, pela ação do Espírito Santo. Poxa, pastor, mas se Cristo não foi no inferno pregar, evangelismo infernal, né? Como se chama isso? Se Cristo não foi ao inferno pregar, como nós entendemos esse texto? Entendemos que Cristo é o mediador de todos os homens. Não há outro caminho que conduza a Deus em nenhum tempo, nem mesmo antes da sua vinda. Os salvos no Antigo Testamento são salvos, mesmo que Cristo não tenha vindo, eles são salvos pela esperança do Messias que viria. E Cristo é pregado em todo o Antigo Testamento, ainda que seu nome não seja citado, toda a Escritura conduz ao entendimento de que o grande Redentor virá fazer a sua obra em Israel. Spurgeon diz que como todas as ruas da Inglaterra conduzem a Londres, todos os textos da Escritura nos conduzem a Cristo. E a palavra está nos ensinando que Cristo foi pregado enquanto Noé pregava o arrependimento. A justiça de Deus foi proclamada em tempos de escuridão, onde o mal imperava e cada um andava segundo as inclinações do seu próprio coração. É este o cenário de Noé. Este é o cenário do dilúvio, o pecado crescente e abundante, e Deus suscita um homem que é então um tipo de Cristo, um representante de Cristo, e vai pregar o arrependimento dizendo, abandonem os seus maus caminhos, porque Deus é vingador e virá julgar o mundo com justiça, arrependei-vos, é a pregação de Noé. Cristo está presente na pregação de Noé, quando todo homem é chamado ao arrependimento dos seus pecados e à salvação na esperança que temos em Deus. Por isso, Pedro está nos dizendo, não só agora a nós, mas desde os tempos antigos, como Noé representou a Cristo e ele estava espiritualmente presente na pregação de Noé. A salvação do Senhor é manifesta. Pedro diz que Deus foi paciente, que Deus foi longânimo com os pecados dos homens, aguardando 120 anos, desde a ordem, a construção da arca, até o momento do dilúvio. Deus pacientemente conclamando os homens para que se arrependessem. Como hoje, pacientemente, o Senhor reserva o seu juízo. O Senhor oferta a todo homem a salvação em Cristo, para que se convertam, para que creiam, e como aqueles 8 foram salvos entrando na arca, Deus suscite hoje aqueles que serão salvos e seguros consigo no seu reino eterno, e não serão consumidos pelo dilúvio. Afinal, no verso de número 20, o texto nos diz que, ou melhor, no verso 21,
o texto nos diz que, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Aqueles 8 que foram salvos entrando na arca, foram salvos por meio da água. E Pedro está dizendo, a mesma água que os salvou, é a água que é representada simbolicamente no batismo, também salvando a nós hoje. Como Cristo operou no Antigo Testamento, Cristo está operando hoje. Aos alunos da escola dominical, eis a nossa teologia bíblica. Eis o porquê estudarmos teologia bíblica. Irmãos, pense que curioso. Aqueles que foram imergidos pela água morreram. Aqueles que foram aspergidos pela água viveram. A chuva caiu por sobre eles. E isso não é dizer que todo irmão que é batizado por imersão vai para o inferno. Mas a simbologia está em Deus fazer cair sobre eles a água. E Pedro, autorizado pelo Espírito em Santa Escritura, nos dizendo, isso prefigurava o batismo. Como agora a água cai sobre as nossas cabeças, para nos marcar como servos fiéis de Cristo, como salvos e redimidos pelo Cordeiro. Batismo é para nós salvação. Batizou, está salvo. Por isso que vocês batizam criança aqui, né? Para salvar as crianças. Não, irmão. O próprio Pedro diz, o batismo ele não é para limpeza, a remoção da imundícia da carne. Não é o batismo que vai nos purificar. O batismo é um sinal externo, é uma declaração pública de um coração que foi redimido, que foi alcançado pelo Senhor. O batismo é então para nós um pacto, um compromisso. A nossa tradução traz a ideia de uma indagação, ou seja, é uma reafirmação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Cristo. O batismo é para nós o lembrete, a confirmação de que nós somos aqueles que estão seguros e preservados e não seremos consumidos pelos nossos pecados, não seremos mortos no dilúvio, porque Cristo nos salvou. Pedro está nos conduzindo à segurança da salvação e agora ele vai afinal nos mostrar o destino que está preservado a nós. O destino que está preservado àqueles que estão salvos, mesmo ainda não tendo baixado as águas e não tendo sido concluída a salvação do Senhor. Pedro volta aos nossos olhos como fez anteriormente. No texto da semana passada, quando Pedro nos diz para nós respondermos como palavras de bênção, ele diz, porque vocês são destinados para a bênção. Então falem como alguém que vai para o céu. Da mesma forma agora, quando ele fala da nossa salvação e da segurança que temos em Cristo, ele vai nos falar da esperança final e do que fez Cristo. Cristo é humilhado. Cristo é aquele que padeceu injustamente. Cristo, irmãos, sofreu o que nós não sofreremos jamais. Cristo sim padeceu as terríveis angústias. Mas todas essas coisas bem postas no tempo passado. Agora Pedro vai dizer, essa boa consciência para com Deus acontece por meio da ressurreição de Cristo Jesus. E este Cristo, diz o verso 22, o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. O Cristo que é humilhado é o Cristo que é glorificado. É o Cristo que, uma vez morto e sofrendo o ápice da sua humilhação, o autor da vida, o Criador, o Verbo de Deus, sepultado sob a morte. Ele vai ressurgir dos mortos, ele ascende ao céu à destra de Deus, e agora ele está na posição que lhe é devida, glorificado e não mais humilhado. E todas as coisas, todos os poderes do mundo a Ele estão submetidos, a Ele estão postos. Não há nada que esteja sobre Cristo. E Pedro está nos chamando para dizer, é este Cristo a quem nós santificamos. É este Cristo que domina as nossas vidas.
Quando nós somos injustiçados, sofremos e somos perseguidos, nós não estamos apegados a um Cristo moribundo, estamos apegados àquele a quem todas as coisas estão subordinadas. E esta é a razão da nossa esperança. Cristo nos salvou e a sua salvação será completa e virá justiça sobre o mundo. E nós somos chamados a viver em esperança até que se cumpra a vontade do Senhor. O crente é aquele que tem a firmeza na fé, os pés sólidos sobre a rocha, um Cristo triunfante a servir. E pode dizer: estou salvo nas mãos de Cristo, estou selado pela parte de fora da arca, e daqui ninguém há de me arrancar. E como Cristo foi humilhado, padeceu e foi glorificado, eu estou vivendo as humilhações do pecado neste mundo caído. E há uma promessa também para mim de glorificação afinal. Um dia nós seremos como Ele é. Um dia não haverá mais injustiça. O nosso trato, irmão, é o paciente comportamento, é a paciente espera, sem pecar, nos mantendo justos para que ninguém tenha com quem nos acusar, servindo a Cristo, pregando o Evangelho, santificando no nosso coração e nos lembrando sempre que Ele morreu por nós. Nós estamos seguros nele. Desde o Antigo Testamento, Deus salva os seus, ainda que de um grande dilúvio, e Ele nos salvou da mesma forma. E como marcou a salvação daqueles pela água do dilúvio, marcou a nossa salvação pelas águas do batismo. Estamos apegados a Cristo, e a esperança eterna é que Cristo triunfará sobre todas as coisas, e se morremos com Ele reinaremos. Irmãos, nos lembrarmos do sacrifício de Cristo precisa tratar a nossa vida. Acho que algumas aplicações, afinal, são muito importantes para nós, principalmente quando estamos falando sobre o sacrifício de Jesus. Porque nós precisamos estar humilhados. Esse é o lembrete de que nós não merecemos nada, meu irmão. Esse é o lembrete de que a justiça que nós merecemos é a nossa condenação. Não há bem em nós, não somos melhores do que nenhum outro pecador. Isso precisa nos humilhar aos pés de Cristo e nos trazer apegados ao Senhor. Quantas vezes nós andamos reclamando das injustiças por causa da altivez do nosso coração? Porque nós não queremos ser humilhados, nós queremos a honra, queremos a glória, o respeito. É impossível imaginar, às vezes, para nós, algum tipo de sofrimento. Deus me livre, eu nasci para reinar. Sofrer não é comigo, eu não mereço sofrer. Meu irmão, você merece sofrer demais, e eu mereço mais do que você. Pedro está nos trazendo essa lembrança, e nós precisamos aplicá-la justamente, entender que o nosso mérito é a condenação. Precisamos nos humilhar e nos apegar a Cristo. Mas às vezes alguns se humilham demais nessa tarefa. Não é raro encontrar irmãos nas visitas e no gabinete que estão sofrendo demasiadamente pelos seus pecados, como se não houvesse um Redentor. Meu irmão, Cristo te redimiu, sim. Cristo te perdoou, sim. Se há arrependimento no teu coração, se há sinceridade de dizer: Senhor, eu venho como estou, aceita um pecador, Cristo os aceita. Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, diz o Senhor. E todo aquele que vem a mim, o Pai é quem me enviou, também diz o Senhor. Se você ama o Senhor Jesus e se arrepende dos seus pecados, é porque há a obra do Espírito Santo no teu coração, e creia que se o Espírito Santo te convence do teu pecado, você é perdoado em Cristo. E nós andamos às vezes chutando pedrinhas pela rua, amuados, entristecidos, como se fôssemos os próprios derrotados, e nos esquecemos que a força não está em nós, a capacidade e o mérito é de Cristo. E se nós estamos apegados a Ele, nós podemos agora triunfar sobre este mundo. Nós podemos agora ter esperança. Tirar de sobre nós o pesado fardo dos nossos pecados e lançar sobre o Cristo crucificado. E esperarmos dele a redenção e a misericórdia. E saber que nós não nos elevamos além do que merecemos, mas nós também recebemos a graça e os méritos de Cristo em nós.
tão grande salvação nos alcançou. Lembre-se dessa verdade, meu irmão. Não viva como alguém que não foi perdoado, viva como alguém que tem paz com Deus por meio de Cristo, o nosso Senhor. Siga o exemplo do Senhor Jesus. Busque o batismo para a confirmação da sua fé e ponha a sua esperança no Cristo ressurreto e glorificado. É tão duro, meu irmão. Vou abrir meu coração. Sabe aquele momento? Vou abrir meu coração. Tão duro, às vezes, ouvir irmãos que estão em sofrimentos. A jornada pastoral é tão boa e tão dura. Irmãos que choram conosco, que nós não temos nada a fazer além de chorar. Situações que vão além do nosso alcance. Injustiças verdadeiras, que não há caminho sobre a terra para fazer justiça. Não há advogado ou processo que resolva o problema. E vemos crentes fiéis a Deus injustiçados. Pedro está nos acalentando com o ensino bíblico. Pedro está nos dizendo, venha você injustiçado. Há um homem que foi injustiçado e ele te entende. E este homem, ele te salva e te guarda do mal. E ele quer que você resista de forma piedosa às maldades deste mundo. Porque ele virá julgar a terra e colocará todas as coisas no seu lugar. Meu irmão, este é um momento para você trazer as tuas injustiças e os teus sofrimentos perante o Senhor. E você ser um servo fiel de Cristo. Saber que Ele está cuidando do que você não pode. Saber que Ele promoverá a justiça que você não tem. Ele recompensará os maus e trará juízo sobre os maldosos. A nós, porém, o Senhor nos chama a vivermos nós a nossa responsabilidade. Santificá-lo, pregar a Cristo, não dar razão para que falem mal, pelo contrário, que aqueles que nos caluniam, que eles sejam envergonhados, porque a sua palavra não os confirma. Viva no temor do Senhor, meu irmão. Não se dê às ofertas do pecado, não se dê às tentações de entrar no ritmo deste mundo mau e viver pecando por aí, esperando fazer justiça com as próprias mãos. Espere em Cristo, espere no Senhor Jesus. Tudo lhe ficou subordinado e o Senhor Jesus fará uso desse seu poder, voltando em grande glória. Este é o famoso quem viu, viu. Cristo humilhado, crucificado, quem viu, viu. Quando o Senhor retornar na sua glória, Ele virá em grande poder e majestade. Ele virá para estender o seu reino sobre a terra. Ele virá para chamar os bem-aventurados. Bem-aventurados são aqueles que sofrem por causa da justiça. É isso que nos ensina o Senhor Jesus no Sermão do Monte. Eis a nossa bem-aventurança, eis a nossa fiel esperança. O Senhor nos trará no momento certo. Aguarde no Senhor, espere por Ele. Como o texto que lemos em Isaías, aqueles que odeiam o Senhor, aqueles que fazem mal, o Senhor será pedra de tropeço para eles, eles serão despedaçados. Mas a nós dizemos, como diz o profeta Isaías, esperarei o Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, a Ele aguardarei. Espere o socorro do Senhor, Ele virá. Em tempo presente e em tempo futuro. Socorro e alívio aqui e agora, em tantas situações pela sua graça nos alcançará. Socorro afinal de todas as dores, sofrimentos e angústias, porque Deus tem um fim para a história da redenção. Vamos orar a Deus, irmãos. Vamos pedir que Deus nos conduza assim. Que Deus nos ajude a afirmar essas verdades no nosso coração. Deus nosso, nós mais uma vez oramos e nós levamos o nosso coração ao Senhor, Pai. Inquietos tantas vezes pelo mal que se passa no mundo, inquietos às vezes pelas angústias, Deus, dos sofrimentos que nós enfrentamos, de tantas injustiças que somos alvo, mesmo quando somos fiéis e tementes, Pai. O mundo é mau, Senhor, o mundo jaz no maligno, e nós tantas vezes falhamos, Deus, porque esperamos alguma recompensa deste mundo. E agora o texto bíblico nos chama a Ti, Senhor, nos conduz a Ti mesmo. E pedimos, Pai, nos fortalece no Teu Espírito. Nos fortalece no nosso Salvador Jesus Cristo.
para resistirmos ao dia mau, Senhor, para sermos mais do que felizes e bem-aventurados, ainda que nos profundos sofrimentos, porque é o Senhor a nossa alegria, porque é o Senhor a satisfação do nosso coração, e ainda que vivamos tempos trevosos, Pai, o Senhor é a luz que há de brilhar sobre nós. Nos ajuda, Deus, a nos manter firmes enquanto passamos por estas coisas. Nos dá a impetuosidade para pregar a Tua palavra, nos traz sempre à boca a palavra de Cristo para darmos a razão da fé que temos, para darmos a razão da esperança de que o nosso Salvador virá. Que outros sofredores sejam contagiados por essa esperança e encontrem justiça no Senhor, Pai. Nos ajuda a lembrar do Teu sacrifício, nos ajuda a lembrar da Tua obra, Senhor, nos ajuda a apegar-nos a Ti e a estarmos felizes e seguros nas Tuas mãos. Estamos nas Tuas mãos e de lá quem poderá arrancar-nos? Ninguém, Senhor. O Senhor é o bom pastor que nos traz como seu rebanho, que busca as ovelhas perdidas, que nos traz no seu aprisco e os salteadores e os lobos não nos alcançam. Estamos guardados em Ti, Pai. Nos ajude a nos lembrarmos disso quando nos sentirmos indefesos diante deste mundo mau, Pai. Nos ajuda, Senhor, a finalmente termos a esperança eterna, a alegria proposta para o fim dessa jornada. Nos ajuda a olharmos para Cristo e nos lembrarmos sempre de que, tal como houve fim ao sofrimento do nosso Mestre, haverá fim ao nosso, porque Ele conquistou isso por nós. Nos dá um coração que anseia a eternidade, Senhor. Que não vivamos a nossa vida olhando para o sofrimento ou para o conforto que queremos neste mundo. Que a nossa vida almeje o Senhor. Que vejamos o viver diário como um caminho que nos conduz ao céu contigo. Oramos e pedimos, Pai, teu socorro, teu vigor sobre nós, a tua força para vivermos neste mundo. É o que nós fazemos no nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém, Pai. Quero convidar o